nós estamos aqui com imagem, né? Então, nós estamos aqui agora e alguém deve estar lá no seu quarto vendo esse episódio. Uhum. E a pessoa está vendo quem? A pessoa está vendo nós. Uhum. Mas não somos nós. A pessoa está vendo um notebook. Aquilo que está aparecendo para a pessoa é um símbolo. É uma representação daquilo que é real, mas frente à ausência daquilo que é real. Então, um símbolo é a representação perfeita do real, mas na sua ausência. Pensa uma coisa que é simbólica. A linguagem. A linguagem, isso aí. A linguagem inteira, tudo que a gente tá falando aqui é 100% simbólico. E a gente tem uma facilidade tremenda. Tipo, mano, é muito bizarro tu entender tudo o que eu tô falando e eu entender tudo que tu tá falando. É muita coisa, pô. Parando pra pensar, né? E gerar uma probabilidade quase infinita de comportamentos. Caraca, a gente só é foda. Quer dizer, vamos supondo que a gente seja foda por ter colonizado o planeta inteiro por causa disso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu vou fazer uma pergunta. Digamos que em tempos muito antigos, tá? A gente não tinha um Celtinha vermelho lá pra dar uns cavalinhos de pau, nem nada do tipo, tá? A gente viajava em pequenas famílias, pequenas comunidades, tentando sobreviver a aspectos extremamente complexos como tempo, vento, falta de alimentos e as adversidades ambientais, animais e outros inimigos. Só que não há um idioma comum, cara. Daí você tá lá com o seu grupo, uns 6 elementos lá no meio do nada, e você olha lá na frente e você vê um outro grupo com umas 4 pessoas. Vocês vão se encontrar. Que idioma vocês vão falar? Buga-buga. O que vocês vão trocar, cara? Vocês não se conhecem. Como que vocês vão saber se aquele outro grupo vai querer matar vocês ou vai querer se aliar a vocês? Vocês precisam de uma coisa extremamente complexa. Símbolo. Daí que nascem os totens. Como assim? Aquelas figurinhas artesanais feitas e que as primeiras comunidades de sapiens se trocavam entre elas para simbolizar que elas iam se unir. Então, aspectos como união sexual era extremamente importante, porque era o modo como aqueles pequenos grupos se unificavam. E para esses grupos se unificar é importante que eles tenham semelhança simbólica entre eles. Uhum. E daí, se eles não têm um idioma comum, eles vão se comunicar como? Eles vão se comunicar por meio das experiências deles. Como assim? Eles vão se comunicar conforme aquilo que eles fazem ao acordar, os comportamentos, os sinais corporais. Uhum. Vão mostrando, mostra coisa, troca linguagem coisa. De sinais. Linguagem de sinais. Tá? Só que tinha uma coisa que esses grupos tinham em comum. Estados alterados de consciência. Sempre. Sempre. Por quê? Por que o ser humano gosta de ficar loucão? O ser humano gosta de ficar loucão e continua gostando de ficar loucão porque ficar loucão dá a ele algo que nada mais dá. Êxtase. Tá. Tem um entusiasmo muito comum que une as pessoas. Une a multidão que sai da igreja, une a multidão que sai do estádio, une a multidão que sai de um tablado, que foi ver alguma apresentação, que é essa busca iminentemente humana por um êxtase que faça com que essa pessoa saia dos seus guetos, dos seus cotidianos, da sua casa, do seu convívio familiar e encontre em algum momento esse rapto, esse arrebatamento que vai fazer com que, pelo menos por alguns segundos, essa pessoa tenha a sensação de plenitude ou de eternidade. Algumas pessoas encontram isso na religião, outras pessoas encontram na música, outras na literatura, mas as pessoas amam essa sensação de entusiasmo. Por quê? Primeiro, aspectos criativos, tá? Se você tá lendo um livro e você olha nesse livro e você aprende algo, isso não vai te trazer benefícios? Se você tá tocando uma música e você tem um estado alterado de consciência e você cria uma música muito boa,
Você vai ter benefícios com isso. Os estados alterados de consciência, eles são histórica e filogeneticamente propiciadores de criatividade para o ser humano. Hoje, nós desprezamos muito a criatividade, mas a nossa espécie depende de criatividade para sobreviver. Tudo que nós temos aqui é fruto de criatividade. Sim. E como que esse artifício biológico surgiu? Ele também é um efeito secundário? Tipo, a criatividade é biologicamente útil e foi selecionada, e secundariamente veio a vontade de ficar loucão. Exatamente. Pensa assim, você tá lá na sua comunidade de sapiens, sentadinho lá e tal, e você tá afiando uma pedra para caçar um animal. Só que o seu parceiro que tá ali do lado não tem a menor habilidade manual para afiar uma pedra. Quem que vai voltar com o animal para casa? O que afiou melhor. E quem que afiou melhor? O cara que conseguiu criar uma técnica melhor para afiar essa pedra. Qual que foi o cara que conseguiu alcançar os seus objetivos ao longo do tempo? O mais criativo. Basicamente, o mais adaptado foi o mais criativo. Simples. Para buscar alimento, para criar histórias, para criar linguagem, para aprender, para viver em comunidade, para construir alianças. Foi o indivíduo mais criativo. E como efeito secundário... Como efeito secundário, aqueles que criavam histórias melhores foram também mais bem adaptados. A gente vê, por exemplo, que algumas cosmogonias elas surgem com a ideia de explicar fenômenos que aquelas sociedades não tinham uma explicação. O que é uma cosmogonia, cara? Uma cosmogonia boa. Uma cosmogonia é um conjunto de deuses, de mitos, de histórias que tem o intuito de modelar comportamentos, criar padrões e, de certo modo, delimitar a experiência daquela comunidade. Por exemplo, nós temos uma cosmogonia cristã. Anjos, querubins, serafins, arcanjo, Deus, diabo. Isso é uma cosmogonia. Nós temos uma cosmogonia grega. Nós temos uma cosmogonia romana. Nós temos uma cosmogonia árabe, com seus personagens, com as suas histórias, etc. E com as suas mitologias, com as suas religiões. O que é uma mitologia? A mitologia é sempre a religião do outro, tá? Então, para os gregos... mitologia, para nós, os gregos, era uma mitologia. Para eles, o cristianismo é uma mitologia, tá? Então, foram criando mitologias. E quanto mais complexas e mais criativos eram essas mitologias, mais elas tinham poder de unificar os grupos, as sociedades, as comunidades. Ou seja, histórias mais bem contadas geram sociedades mais agregadas. Sociedades mais agregadas, mais indivíduos que sobrevivem, vamos dizer assim. Exato. Mais colaboração, cooperação. Isso é muito louco também. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.